As distrações das trevas têm usado crentes para tirar a igreja do seu propósito. E hoje fica difícil até de você dizer no meio da igreja, no meio dessa confusão sobre um propósito eterno. Porque existe uma geração que cresceu dentro da igreja, mas não buscou o Senhor como deveria. É uma geração que tem até orgulho de ser crente. Nós aqui dentro estamos protegidos. Não, você não está protegido. Aprenda uma coisa: o primeiro crime de homicídio aconteceu por causa de um culto. Dois irmãos, um deu um culto, o outro deu o outro. Deus recebeu o culto de Abel e não recebeu de Caim. E Caim, com inveja, ciúme, foi lá e matou seu irmão. Às vezes você tem que perceber se Deus está recebendo o seu culto, porque se Deus não estiver recebendo o seu culto, você vai ter inveja de quem está dando um culto perfeito. E qual é o culto perfeito? É aquele que está tudo perfeito, a luz está perfeita, o som está perfeito? Não, é aquele que as pessoas estão rendidas ao Senhor por um propósito eterno. Ninguém é perfeito, irmãos. Por isso Deus não busca pessoas perfeitas, busca sinceras. Eu não tenho que ser ideal, eu tenho que ser real ao Cristo. A nossa geração, ela precisa ser mais exata. Nós falamos de tantas coisas que não fazem sentido, que não precisam ser faladas e não são úteis. Nós temos muito arrependimento. A gente quer gerar arrependimento na igreja pela ira. Você não gera arrependimento pela ira, a não ser pelo amor. Nós precisamos de um arrependimento baseado na justiça de Deus, na sua misericórdia, na sua vontade, não baseado na minha ira, do que eu acho, do que eu penso. Ah, mas João Batista pregou o arrependimento. Veja bem, João Batista pregou o arrependimento baseado na ira de Deus. Por quê? Porque foi antes da cruz. Depois da cruz você não tem que se arrepender mais baseado na ira de Deus. Você tem que se arrepender baseado no amor de Deus e não na ira. O avivamento precisa estar afirmado em pelo menos 3 coisas: confissão de pecado, a obra completa da cruz e a supremacia de Cristo. Confissão de pecado, a obra completa da cruz e supremacia de Cristo. Mas nós paramos só na confissão de pecado. Mas a gente quer que as pessoas confessem o pecado por causa da ira. Não, as pessoas têm que ser amadas para elas se jogarem no chão e dizer: eu pequei, eu fiz errado. Por isso que Jesus, ele não confrontou os pecadores, ele confrontou a religião que não permitia que os pecadores chegassem, uma religião orgulhosa que não tinha entrada para pecadores, uma religião orgulhosa que matava todos aqueles que estavam fora da regra. E Jesus abraça o leproso, vai na casa de Zaqueu, perdoa uma prostituta. E a religião disse: ele não é profeta. Ele não é profeta por quê? Porque ele não se enquadrou no padrão religioso da religião. E não me peça para viver assim, porque eu não viverei assim. Eu não vou me enquadrar no padrão religioso da religião. Eu quero salvar os bons, as vítimas, e eu quero salvar os maus.